O sistema emitiu um lembrete antes do início da próxima missão. Você precisa chegar ao hospital em 39 minutos. Dicas úteis 1. Se você ficar imóvel por pouco ou muito tempo, mais cedo ou mais tarde o mistério atacará o jogador. 2. O jogador está agora no início de sua vida. Portanto, é melhor não se perder. Um jovem de cabelos castanhos está embaixo de uma lanterna, cuja luz incide diretamente sobre ele. O rapaz tocou o poste da lâmpada com a mão e ficou muito surpreso com o fato de que, em um clima tão quente e úmido, essa lâmpada mantém um pouco de frescor. Há árvores ao redor e o jovem notou que os cheiros das árvores e do ar úmido se misturavam. O jovem estava muito familiarizado com esse cheiro, mas era como se ele não pudesse ser descrito. Todos ao redor dizem que esse mundo misterioso é a realidade. E, à primeira vista, parece que sim. 10 minutos atrás, a sala de aula estava muito barulhenta. Os alunos estavam conversando por todos os cantos. Um jovem adormeceu em uma cadeira, babando durante o sono. Os colegas de classe o acordaram alegremente. A morena começou a se levantar e acordou abruptamente. Um dos colegas de classe disse que, olhando como Xiao Kiki está relaxado, parece que ele já encontrou uma maneira de passar em algum tipo de teste, e que ele não se esqueça de cobri-lo assim que entrar lá, porque ele está contando muito com ele. Outro colega de classe, um jovem bastante atrevido com fios roxos crescidos demais, duvidava que Xiao Kiki o salvaria. Afinal de contas, no mundo secreto, não se pode confiar apenas em um rosto bonito. O rapaz da outra mesa lhe disse que, se ele estivesse com ciúmes, bastava deixá-lo dizer. De repente, o diretor entrou na sala de aula e todos ficaram em silêncio. Era uma garota em um traje verde. Enquanto isso, o nome do personagem principal era Jian Shi e ele era um viajante do tempo. Mas esse mundo praticamente não difere do mundo em que ele vivia antes. Mas a diferença é que aqui não existe apenas um mundo real. O mais importante aqui é a existência de um mundo secreto. Enquanto isso, a sorridente anciã ficou ao lado do quadro negro, ajustou os óculos e pediu à classe que ficasse em silêncio por um tempo, porque ela tinha um anúncio pequeno, mas bastante importante para eles. Ela ouviu recentemente que a dificuldade desta vez não é muito alta, portanto, eles não têm motivo para ficarem nervosos. Os jovens ficaram muito felizes com isso. Bem, já que o professor diz isso, o jovem da carteira do meio notou com dúvida que, da última vez, eles haviam dito a mesma coisa. A garota que estava sentada na mesma carteira que ele disse, tensa, que sairia imediatamente assim que suas chances de ressurreição acabassem. Alguém perguntou a ela, e como uma covarde como ela ainda pensa em ir para a universidade? Ela respondeu calmamente que, de qualquer forma, ainda lhe restavam algumas tentativas. Dizem que, desde a primeira aparição do mundo misterioso, ele aparece de vez em quando em lugares diferentes, forçando as pessoas a se fecharem. E é por isso que a humanidade decidiu compartilhar esse mundo com o mundo real. Nesse mundo, os segredos são criaturas malignas com sua própria consciência. Essa classificação SSS secreta pode muito bem destruir uma fome inteira. Era uma vez, há muito tempo, um homem que assinou um contrato nesse mundo secreto e trouxe para esse mundo um objeto negligenciado chamado Pedra da Astúcia. Assim, as pessoas tiveram a chance de evitar envolvimentos repentinos nesse mundo secreto. Agora, em vez disso, elas podem entrar voluntariamente nele com a possibilidade de ressurreição. O governo estabeleceu que todo residente, ao atingir a maioridade, deve aceitar o desafio do mundo secreto. A diretora cerrou o punho de forma beligerante e desejou boa sorte aos alunos. Ela aguardará ansiosamente o retorno deles em segurança, e eles não devem se esquecer de que devem sair assim que o número de ressurreições chegar a 0. Hoje é o dia em que o Jian Shi entrará nesse mundo misterioso pela primeira vez. O diretor iniciou a contagem regressiva enquanto os alunos se concentravam. Logo, quando terminou, apertou um botão em um dispositivo especial que leva o jogador para outro mundo. O teste do mundo secreto começou, e assim, Shi se viu do outro lado do mundo secreto. Na frente do cara havia uma placa com informações sobre o personagem, chamado Jian Shi. Nível, 0. Poder secreto, 50. Poder secreto, nenhum. Número de ressurreições, 1. O jovem ficou surpreso com um número tão pequeno de ressurreições. Normalmente, no estágio inicial, há 10 delas, e ele tem apenas uma. Mas talvez esse seja um estímulo especial para homens bonitos. Shi sorriu ao pensar nisso. Em seguida, ele olhou ao redor e, à luz da noite,
viu um enorme prédio branco que parecia um hospital. Parece que esse é o lugar onde o teste é realizado. Mas que outra meia hora? Ele pode chegar lá em menos de 10 minutos. O hospital Inkin tinha um nome bastante familiar. Por isso, o jovem estava ansioso para entrar nele. De repente, uma voz estranha apareceu atrás dele. Alguém o cumprimentou, o que assustou bastante o rapaz. Uma mão foi colocada em seu ombro e ela se perguntou com irritação por que ele havia se deparado com esse mistério logo no início do teste. Então, uma loira de máscara saiu das sombras e perguntou ao rapaz que ela chamava de bonito se ela era bonita. Ela ficou nervosa. O suor começou a pingar de seu rosto. Enquanto isso, a garota tirou a máscara e mostrou sua boca desfigurada. Em seguida, perguntou novamente se ela era bonita e, então, um par de tesouras muito estranho, enorme e ensanguentado apareceu em suas mãos. Ela percebeu que se tratava de Kudasai Kana. Ela decidiu se recompor e ordenou a si mesma que se acalmasse. Lembrou-se de que eles haviam lidado com esse mistério em sala de aula. Portanto, era preciso pensar cuidadosamente sobre o que fazer nesses casos. Mas, como o cara era um bicho, ele não se lembrava de nada, o que o deixou ainda mais nervoso. A garota se aproximou dele o máximo possível e fez a mesma pergunta. Ela colocou uma tesoura aberta na garganta dele, mas, de repente, começou a falar algumas bobagens e correu silenciosamente para o lado, seguida de gritos de despedida enquanto ele corria. Também alegre, ele gritou para o monstro que havia corrido 100 metros em 28 segundos, então ela certamente não conseguiria alcançá-lo. Mas, de repente, esse mistério o alcançou, o que o jovem certamente não esperava. Ela era capaz de correr tão rápido? A loira disse que, como ele havia dito que ela era bonita, ela pretendia torná-lo tão bonito quanto ela. Perguntou o que ela estava murmurando em japonês, pois ele não entendia nada. A garota fez sua única pergunta novamente. Ela ergueu sua enorme tesoura vermelha sobre ele novamente, mas o jovem estendeu a palma da mão e pediu que ela fosse um pouco mais lenta. Em seguida, ele rapidamente deu um salto mortal triplo para trás e perguntou se ela realmente não sentia pena dele. Mister olhou para o rapaz e pensou que talvez ele fosse algum tipo de doente. Mas então ela se irritou novamente e correu atrás do rapaz com a tesoura pronta. Ele não entendeu o que ela queria dele porque não sabia nada em japonês. Ele só queria que ela parasse de segui-lo. Eles se encaravam como um predador faminto. E horas. Ela estava realmente muito nervosa e já estava cansada de fugir dela. Como ela consegue se mover tão rápido em seus saltos enormes? Ela ficava repetindo a mesma coisa, como se fosse uma professora na sala de aula. Enquanto isso, a loira percebeu que esse garoto é bastante astuto, pois ele deliberadamente não responde à pergunta dela, então o deixa sofrer um pouco. Para melhorar os indicadores de desempenho, você também pode se afastar um pouco das normas. Ela jogou a tesoura diretamente no cara, e ele se perguntou se era isso que havia sido dito no início. Logo uma nuvem negra apareceu com um aviso de que uma ameaça oculta havia sido detectada e, portanto, o sistema foi ativado. A tesoura ficou presa nessa nuvem, impedindo que o sujeito fosse ferido. A loira não entendia o que tinha acabado de acontecer e por quê. Como esse cara conseguiu bloquear o ataque dela? Ele recebeu uma dica do sistema. A decepção manchou as mãos do monstro com sangue, e a feiura e a solidão a fizeram se vingar. Tudo o que ela deseja é uma gota de amor e uma gota de calor. Ela não esperava que houvesse dicas desse formato neste mundo, e isso foi uma vantagem para ele. Que essa loira tome cuidado com ele. Então, de repente, ele a chamou de monstro feio e disse que hoje acabaria com ela. Ela não esperava por isso. Enquanto isso, a dica desaparece depois que o cara a lê. Ele não esperava por isso e ficou muito surpreso com o fato de tudo ter acontecido. Então a morena começou a vasculhar seus bolsos em busca de uma lâmina para matar dragões, e um osso sagrado, e até mesmo uma espada. Onde foi parar tudo isso? Será que ele não poderia ter sido mencionado de alguma forma? O sistema está realmente falando sério? Seu ataque foi bloqueado apenas graças à interface do sistema. A garota perguntou como ele se atrevia a provocá-la. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, ela odeia homens que se comportam dessa maneira. Ela percebeu que ele havia feito uma grande besteira, pois o mistério de suas ações só havia feito uma besteira ainda maior. Agora ela definitivamente o devorará com todas as suas entranhas. Era muito assustador para o jovem estar nesse lugar, frente a frente com um monstro. Não é fácil para ele manter a calma. A garota, por sua vez, disse que já havia perguntado a ele se ela era bonita. Ela parecia uma fera. Sua boca rasgada e uma careta de raiva pareciam bastante assustadoras. No entanto, no momento seguinte,
O gigante Shi pegou a garota pela cintura e suas bochechas até ficaram rosadas de vergonha. O que esse garoto está fazendo? Ele realmente não se lembrava do que o professor havia lhe dito, mas seu chapéu coco ainda funcionava bem. O sistema lhe deu uma pequena dica e indicou ao rapaz o que ele deveria fazer. E a resposta deve ser que essa garota deseja apenas uma gota de amor e calor em sua direção. O jovem espera muito que tenha entendido tudo corretamente calculado. Nesse caso, ele só pode confiar no sistema. O rapaz fez a cara mais doce de que era capaz e disse à menina, que estava em seus braços, para ouvi-lo com atenção. Ele começou a lhe dizer que acreditava que o amor verdadeiro só se encontra uma vez, e que as pessoas só o apreciam de verdade quando perdem. E se o universo tivesse lhe dado pelo menos mais uma pequena chance? Então, a garota se levantou de repente e ordenou severamente que ele parasse de falar. O rapaz ficou assustado no início e depois perguntou, em dúvida, se ela não acreditava nele. No entanto, no minuto seguinte, ela simplesmente puxou o rapaz para si e o beijou com gosto. Em seguida, o rapaz se afastou com um suspiro profundo. De repente, a garota o chamou de bastardo e agarrou sua cabeça branca como a neve. Enquanto isso, o rapaz percebeu que, além do gosto de sangue em sua boca, ele sentia um gosto estranho e doce. A garota disse que seu nome era Shaolei e que ela certamente se vingaria dele e que ele pagaria por tudo que havia feito. E então ela fugiu. Ela apenas olhou para trás e depois sorriu, porque o beijo da Kutezaki-ana acabou sendo muito agradável para ele. Mais tarde, o rapaz recebeu uma nova notificação do sistema parabenizando pela conclusão de uma missão oculta. Ele ganhou recompensas, itens proibidos de nível F e tesouras ensanguentadas. O jovem não achava que conseguiria obter um item proibido logo no início, mesmo sendo um item de nível mais baixo. No entanto, mesmo esses itens podem ser vendidos por cerca de 100 mil pontos. É uma pena que ele esteja amarrado. Na descrição dos cabelos adquiridos, estava escrito que eles não eram adequados apenas para cortar cabelos e que eram de um nível proibido. O jovem sorriu e disse a si mesmo que a aura do protagonista o espreita e que ele não deve ter medo. Depois de um tempo, o rapaz conseguiu chegar ao Yellow Spring Hospital e agora sua principal tarefa é a seguinte. Ele tem de cuidar dos pacientes como enfermeiro e o tempo para a tarefa é de 7 dias. Então, uma nova dica veio do sistema. Um bom relacionamento entre o paciente e a enfermeira dará ao jogador pontos extras. Irritar os pacientes é muito perigoso. Com o início da noite, o jogador poderá dormir tranquilamente, mas não deve abrir os olhos. Ao entrar no hospital, o jovem perguntou com um eco alto se havia alguém lá dentro. Uma enfermeira saiu com uma roupa bastante reveladora. Ela percebeu que havia um recém-chegado e verificou o nome dele em seu cartão. Ela também leu que ele é responsável por 4 pacientes e tem de voltar aqui à noite para receber o pagamento. E, a propósito, um paciente do quarto 401 requer cuidados especiais. Portanto, os rapazes devem começar por lá primeiro. Quando a moça, depois de dar todas as instruções, deu meia volta e saiu, Shi perguntou se havia chegado mais alguém além dele. A moça respondeu que ele descobriria durante o próprio trabalho. Apesar de uma pessoa ter morrido um pouco antes, mesmo sendo lixo, e de ser bastante delicioso, como a morena estava de costas para ele, Shi não notou como ela lambia os lábios vorazmente. Ele se perguntou quem poderia ter morrido logo no início. De acordo com a enfermeira, essa pessoa foi comida. Mas e quanto à sua ressurreição? Olhando ao redor, o jovem não viu ninguém. Ao parar na recepção, ele se perguntou se não haveria uma enfermeira de plantão aqui. Como resultado, ele decidiu investigar tudo por conta própria e percebeu que havia apenas 8 quartos nesse andar e 4 deles estavam ocupados por pacientes. Era uma boa notícia para ele ter menos trabalho, afinal, essa é uma missão de nível E. Se você pensar bem, não deve ser muito complicado. E Shi pensou que, para começar, como sua irmã disse, ele iria para a sala 401. Um pouco mais tarde, o cara já estava de pé perto da porta da sala 401, que estava coberta de marcas de mãos ensanguentadas. O jovem tentou se acalmar e se convencer de que nem tudo era tão ruim quanto realmente era. Então, ele recebeu uma dica do sistema. Há pacientes muito barulhentos nessa ala, e quando ele abrir a porta e entrar, uma cabeça humana voará em sua direção. E mesmo que esse ataque seja fatal, é perigoso para ele perder o respeito aos olhos dos pacientes. Ela riu do fato de que aquele era um mundo realmente misterioso. Eles podem realmente esmagar a cabeça de alguém só por diversão? Como tudo isso é interessante. Ela abriu a porta da ala com um chute e uma cabeça cortada com cabelo preto voou imediatamente para dentro dela. No entanto,
O jovem conseguiu matá-la sem piedade com a tesoura ensanguentada que ele havia deixado da loira. Um pouco mais longe na ala, havia uma garota sem cabeça e, ainda mais longe, contra a parede, havia várias camas de hospital em uma fileira com pacientes. Todos eles observavam com os olhos arregalados, sem ousar se mexer, escovando as mãos. Ela se perguntou quem teria tido a ideia de chamar esses pacientes de barulhentos, porque eles não emitiam nenhum som. A garota de cabelos rosa apertou o urso e não entendeu o que havia de errado com esse cara. A garota estava apenas brincando, e ele pegou e enfiou uma tesoura na cabeça dela. Outro cara notou que o recém-chegado tinha uma força em comum. Sim, e essa tesoura. Enquanto isso, ela os cumprimentou e disse que ele era o novo enfermeiro deles. A enfermeira-chefe lhe disse que alguém precisava de cuidados especiais aqui. Então, o rapaz pediu que a paciente se levantasse. A chefe, em algum lugar abaixo, sussurrou que ela precisava de cuidados especiais. O rapaz se abaixou, pediu desculpas e disse que tiraria imediatamente a tesoura da cabeça dela. A notificação do sistema veio novamente. Ali, os pensamentos da garota sem cabeça foram informados de que, assim que ele lhe desse uma palavra, ela imediatamente o devoraria vivo. Enquanto isso, o verdadeiro chefe continuava pedindo ajuda dela e não entendia por que aquele cara estava parado no lugar. Ela, apesar de todos os pedidos de ajuda, enfiou a tesoura mais fundo e começou a bater impiedosamente em sua cabeça. Todos os outros pacientes da ala apenas olharam para ela com choque. O cara que teve a ideia se desculpou com um sorriso. Ele não imaginava que a cabeça dela fosse tão frágil. O sistema elogiou o jovem por seu bom trabalho. Agora todos esses pacientes terão medo dele e não o contradirão. Jogando a tesoura por cima do ombro, ela perguntou casualmente quem mais nessa ala precisava de cuidados especiais. Os pacientes imediatamente começaram a gritar que ninguém precisava de nada. Voltando-se para o corpo que ficou sem cabeça, ele perguntou o que ela queria. Afinal de contas, se fosse preciso, ele poderia colocar a cabeça dela de volta no lugar. A moça de saia branca protestou e disse que faria tudo sozinha. De repente, uma voz soou dos alto-falantes que estavam suspensos nos cantos da ala. O fato é que uma enfermeira era necessária com urgência na ala 402. A morena pensou que poderia ser um trabalho extra. Provavelmente, depois de concluir a tarefa da enfermeira-chefe, ele poderá ir imediatamente para sua casa. Não houve nenhuma dica do sistema dessa vez e parecia que tudo deveria correr bem. Ao entrar na enfermaria, ele cumprimentou e perguntou quem precisava de uma enfermeira aqui. De repente, uma garota assustadora com uma túnica ensanguentada correu para ele. Ela não entendia o que havia acontecido aqui. A garota gritava algumas palavras incompreensíveis, e o rapaz que estava pendurado no teto traduziu para ele que a garota estava dizendo que o bebê estava com medo e, portanto, pediu que ele o acalmasse. Ao ouvir sobre o bebê, Chi ficou surpreso. Então, o rapaz de pijama, que ainda estava pendurado de cabeça para baixo, apontou para o bebê que estava deitado no berço. A enfermeira perguntou se eles não poderiam cuidar do bebê sozinhos. Então o homem virou a cabeça para ele e perguntou por que ele estava aqui. Chi respondeu que era uma pergunta bastante lógica, mas ele queria ver o que aconteceria se não fizesse o que lhe foi pedido. Ele não é a avó dessa criança. O cara recebeu um alerta do sistema. Se os pacientes comerem a equipe médica que não desempenha suas funções, a enfermeira-chefe não fará nada com eles. Como resultado, depois de ouvir o conselho, Ki se aproximou da criança, pegou-a pela mão e começou a acalmá-la. Ele até prometeu contar um conto de fadas. Ele não entendia por que todo mundo aqui gosta tanto de comer pessoas. De repente, o garoto começou a falar em uma linguagem adulta e concordou em parar de gritar. No entanto, ele avisou ao rapaz que, se ele não gostasse do conto de fadas, ele definitivamente o comeria. Olhando para o novo enfermeiro, a criança não entendia por que ele estava tão calmo. Então a morena concordou em contar-lhe um bom conto de fadas e começou a falar sobre o fato de que 4 bebês com antenas na cabeça viveram há muito tempo. O sistema avisou que esse era um conto de fadas ruim, e a criança já tinha aberto a boca grande para comer um delicioso jantar com carne humana. Afinal de contas, ele está com fome e não consegue dormir normalmente. No entanto, ela pegou a tesoura e a enfiou na boca dele. Sua mãe não o ensinou a não interromper quem conta contos de fadas? Um pouco mais tarde, o saguão do hospital estava cheio de pessoas. Todos estavam falando alto entre si, discutindo o que havia acontecido. Lang Y foi comido por seu paciente. O paciente da outra garota tinha apenas metade do corpo. Ainda restam 7 dias de testes,
e parece que nem todos estão prontos para lidar com isso. Que ficou no meio de seus colegas de classe e disse com um sorriso que foi forçado a contar um conto de fadas. De repente, a enfermeira-chefe apareceu e todos se viraram com um clique de seus saltos. Um rapaz queria subir no carro, mas ela o matou rapidamente com apenas um aceno de mão. Todos ficaram chocados e impressionados com o que viram. A enfermeira começou a listar o que havia acontecido desde que todos esses alunos apareceram aqui. Trabalhos não concluídos, várias reclamações de pacientes. Todos eles são criaturas inúteis. Mais tarde, ela entregou a todos envelopes com salários baseados em suas realizações. Há máquinas de venda automática em cada andar onde eles podem comprar alimentos e bebidas com seus pontos. Bem, agora todos devem ir dormir nas salas de espera de seus andares. Então, quando a garota já estava quase indo embora, ela chamou o zelador para segui-la, porque o quarto dele fica no porão. Pela última vez, ela alertou a todos que deveriam dormir à noite e não abrir os olhos. Aconteça o que acontecer, caso contrário, eles responderão por suas próprias vidas. Ao chegar à máquina de venda automática, ela pegou uma garrafa de água e comida. Todos eles receberam 100 moedas e 30 delas foram para água e comida. É bem caro. E, olhando para o conteúdo da máquina de venda automática, o jovem notou uma lanterna entre os alimentos, mas logo abandonou a ideia de comprá-la, pois precisava ir para a cama o mais rápido possível. A reunião de amanhã está marcada para as 6h30. Um pouco mais tarde, X se viu em frente à entrada da prisão celestial. Ele não conseguia se lembrar de quantas vezes no mês havia sonhado com esse lugar estranho e sombrio. Aproximando-se da enorme grade, ele tentou levantá-la para entrar e ficou surpreso ao perceber que parecia que ele poderia levantá-la. No entanto, isso não aconteceu e ele permaneceu do lado de fora. Aqui eles lhe dão sonhos sobre esse lugar, mas não o deixam entrar. Mas o jovem decidiu esquecer o assunto e foi dormir no chão. Ele sonhou que estava dormindo na cama e que um monstro estava voando sobre ele. Mas a manhã chegou rapidamente. Já às 6h30, houve uma reunião geral. Os alunos discutiram com horror que algo terrível estava arranhando a parede deles na noite passada. Um deles realmente disse que sua avó morta apareceu em sua cama e resmungou a noite toda. O único que não ouviu nada porque estava dormindo profundamente. Ele perguntou a seus companheiros se eles não achavam que havia muito menos deles. De repente, Jian que foi chamado por seu colega de classe, uma loira bonita. Ela perguntou se ele poderia lhe emprestar 50 moedas. A garota olhou para o moreno e percebeu que ele parecia ser o único que havia tido uma boa noite de sono, pois parecia bastante alegre. Todos os outros tinham alguma diabrura incompreensível acontecendo à noite. Talvez ele tenha encontrado algum tesouro. A garota pegou a mão dele e disse que ontem recebeu apenas 5 moedas e as gravou na água. Por isso agora está com muita fome. Jian que olhou para Lai Xiao Xiao. Ela está realmente pedindo dinheiro a ele? A garota mais uma vez perguntou se ele poderia lhe emprestar algum dinheiro e prometeu, em troca, fazer tudo para ele, bastando que ele pedisse. Percebendo que a enfermeira-chefe já estava se aproximando deles, o jovem disse que conversariam um pouco mais tarde, e ele mesmo pensou que em 7 dias úteis, na melhor das hipóteses, eles podem ganhar 700 moedas, e ele tem certeza de que a mesma lanterna da máquina de venda automática vale 500 moedas por algum motivo. No entanto, ele ainda não tem dinheiro suficiente para comprá-la. Enquanto isso, a enfermeira-chefe disse que eles têm 5 perdedores. Por que ela não foi clara? Eles nunca devem abrir os olhos após o anoitecer. Mas essa já é uma fase passada e você precisa esquecer isso. Agora todos eles devem continuar trabalhando. Assim que receberem a tarefa, eles devem começar a concluí-lo imediatamente. Logo Zhang que estava em frente à sala 403 porque precisava levar remédios a um paciente. Ele se lembrou das palavras da garota sem cabeça da ala 401. Que disse que os pacientes que comeram sua equipe médica estavam deitados no 403. Embora eles também os tenham comido, foi um pouco mais. Outros pacientes disseram que não conheciam a ala 403. Parece que alguém de lá arrancou a mão de sua enfermeira e levou, pelo menos dessa vez, alguma coisa. Um aviso veio do sistema. Nem mesmo um cachorro beberia esse medicamento. A situação seria completamente diferente se houvesse sangue nele, ou pelo menos café, e com um copo quebrado, ficaria ainda melhor. Assim, seguindo o conselho do sistema, Jian que trouxe o medicamento em uma caneca com café e lascas de vidro. A julgar pela reação dos pacientes das alas 402 e 401, os pacientes da ala 403 não são tão simples. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Quando ele entrou,
viu uma garota de negócios de cabelos ruivos lendo um jornal. Ele disse que havia trazido o que ela pediu, mas ele ficou indignado com o fato de o café instantâneo custar 50 moedas. Então por que ela não o comprou? Colocando uma bebida na frente da moça, ele lhe disse para aproveitar. Que bom que ele tinha dinheiro suficiente para tudo isso. Caso contrário, teria que sacrificar seu sangue. A garota pegou uma caneca e provou. Essa fragrância era simplesmente maravilhosa e, em um segundo, ela bebeu tudo. Jiang ficou muito surpreso com isso. Como ela poderia beber isso? Como pode ser tão delicioso? A garota disse que gostava muito de tudo e, portanto, deu a ele muito dinheiro para que ele lhe trouxesse uma xícara de café todos os dias. Ao ver o dinheiro, que concordou imediatamente com tudo. Ele ficou grato por esse presente. Era um presente muito generoso de uma garota rica. Quando a morena estava perto da máquina de venda automática, ele imediatamente pegou 2 batatas fritas, uma garrafa de água mineral e um pacote de biscoitos, e acabou a mesma lanterna por 500 moedas. Não importa quanto custa, você precisa comprá-lo primeiro. O sistema parabenizou o cara por ter conseguido um novo item. E agora uma nova tarefa, Sad Cry of the Bloody Night, foi desbloqueado. De repente, ele ouviu Lisao Zil correndo em sua direção o mais rápido possível e pedindo ajuda, porque ela estava sendo perseguida por um monstro. Ela faria qualquer coisa por ele se ao menos ele a ajudasse. Mas, então, o rapaz se levantou e bateu na garota, fazendo com que ela caísse no chão. Ela não entendia por que ele estava fazendo isso com ela, já que eram colegas de classe. Mas a morena lhe disse para parar de se fingir de boba. Graças à sua inteligência, ele conseguiu descobrir facilmente o truque dela. Deve haver um sinal no seio esquerdo de Xiu Xiu. Portanto, da próxima vez, ele aconselha a ser mais profissional. Aparentemente, ela é secretamente de nível F e esse é um ótimo momento para praticar. Parece que uma briga era inevitável, então agora eles vão se divertir muito. O mistério revelou sua verdadeira face. Mas como esse cara conseguiu descobrir o disfarce dela? Nesse caso, ela deixaria que ele se tornasse sua presa. Zhang Qi imediatamente usou sua tesoura, e o mistério imediatamente saiu pela culatra. Será que o monstro nunca ouviu falar de vilões que morreram de tagarelice? Parece melhor se aproximar de alguém e atacar antes que seja tarde demais. Se ele continuar falando, sua morte será muito longa. O monstro pediu para esperar por esse patife que, aparentemente, trapaceou e se aproximou sem ser notado. Era uma verdadeira batalha. Às 18 horas, como sempre, a enfermeira-chefe veio e novamente entregou envelopes com os salários a todos. Ela até elogiou Xi por seu excelente trabalho e depois disse que todos estavam livres. Os colegas de classe do garoto ficaram furiosos com o fato de ele ter recebido elogios, sim, e moedas adicionais. Ele nem sequer leu as instruções. Então como isso é possível? Um cara chamado Lai Jiao, o presidente da turma, pediu a todos que se acalmassem, porque essa é apenas a fase inicial da competição. Este é o segundo dia, e ele perdeu a maioria de seus colegas de classe. Portanto, sendo o presidente da classe, ele simplesmente tem que dizer isso. Muito provavelmente, se eles não trabalharem juntos, nenhum deles sobreviverá. Dinheiro, fama, poder, tudo isso é o futuro. Se eles quiserem mudar suas vidas, devem aproveitar essa oportunidade. Tirando sua espada, o jovem disse que a havia recebido. Embora não seja um item proibido, ela ainda é capaz de prejudicar segredos. Além disso, ele está muito preocupado com a própria lanterna que é vendida na máquina de venda automática. No entanto, eles só poderão comprá-la se acumularem uma determinada quantia. Portanto, ele sugere uma maneira de ficar rico o mais rápido possível e ganhar muitas moedas para comprar essa lanterna. Zhang Qi percebeu que o motivo pelo qual o presidente havia planejado tudo isso era porque queria saber por que a enfermeira-chefe o havia permitido. Ele também quer obter moedas de outros jogadores. Não é uma má ideia, mas Xi não está nem um pouco interessado em tudo isso. Acenando com a mão para o presidente A, ele disse que estava indo embora. Ele gritou que eles poderiam trabalhar juntos. Se de repente ele corresse perigo, poderia encontrá-lo no 7º andar, pois tinha uma espada com a qual poderia protegê-lo. Xi gritou que, com certeza, voltaria a pensar no assunto. Mas então ele simplesmente saiu. Jiang, que estava sentado em seu beliche, examinava uma nova tarefa, pois havia comprado uma lanterna. O sistema deu suas características. A luz pode iluminar a escuridão e expulsar as sombras, um item indispensável para caminhadas noturnas. Agora o rapaz percebeu que essa tarefa está relacionada a uma lanterna. A tarefa literalmente diz a ele para sair do quarto no meio da noite em busca de pistas,
Embora a enfermeira-chefe tenha me dito para não abrir os olhos no meio da noite, mas agora ele tem itens proibidos em seu sistema, então não faz mais sentido ficar aqui. Os resultados do primeiro teste misterioso são extremamente importantes. Se ele conseguir concluir a missão principal, terá uma vaga garantida, mesmo que tenha tirado notas ruins no exame de admissão. No entanto, se ele conseguir concluir uma tarefa especial, as melhores escolas vão querer contratá-lo, e isso será mais um passo no caminho para o topo. É claro que há mais uma opção de trabalho em equipe, mas este é um mundo misterioso e todos aqui buscam seus próprios interesses. Portanto, essa opção não lhe agrada nem um pouco. Afinal de contas, Lai Jiahao não era uma boa pessoa. Agora Morena decidiu tirar um cochilo e ver o que aconteceria hoje à noite. Às 10 horas da manhã, o jovem se levantou rapidamente e exalou de alívio. Ele quase caiu em um sono profundo. No entanto, quando acordou, percebeu, com dúvidas, que estava na ala hospitalar e não entendia que tipo de lugar era aquele. Tudo era velho e sujo. Essa é realmente a verdadeira aparência do hospital? O Moreno acendeu uma lanterna para inspecionar tudo ao redor. Ele tinha a sensação de que, desta vez, tudo seria muito mais perigoso do que ele havia pensado anteriormente. De repente, ele ouviu um som estranho do lado de fora da porta e apontou a luz para ela. Havia realmente alguém lá? Olhando pelo olho mágico do outro lado da porta, ele viu um olho enorme que olhava de volta para ele. Bateu rapidamente na porta, pedindo para abri-la, e ela até teve que pular para longe dele. Alguém o está perseguindo? Essa voz era muito familiar. Poderia ser Liu Menwai? Ele costuma ser bem quieto. A porta ainda estava sendo martelada com todas as suas forças e até mesmo gritou e pediu ajuda. Afinal de contas, ele está se aproximando. Shi disse a si mesmo que não poderia abrir aquela porta porque não sabia o que havia por trás dela. Além disso, todos os jogadores têm uma ressurreição e, se ele estiver com pressa, só vai se machucar. A pessoa do outro lado não entendia por que Shi não abria. Ele claramente o odeia. Por isso, ele foi até o gráfico. Depois de um tempo, tudo ficou quieto e havia uma poça de sangue embaixo da porta. Jiang percebeu que, aparentemente, o problema havia sido resolvido por si só. Uma voz em minha cabeça sussurrou e perguntou por que não ajudou. No entanto, isso não está em sua cabeça, mas muito perto. E como ele foi parar lá? O fantasma começou a dizer que eles estavam estudando juntos há 3 anos. Então, por que ele deveria morrer sozinho? Um grito contínuo. E logo apenas uma mão estava caída no chão. Se ele tivesse desaparecido, ainda bem que ela tinha essa lanterna. Afinal de contas, esse fantasma poderia ter entrado aqui diretamente, mas decidiu bater na porta. Ele deve ter sido algum tipo de barco em uma vida anterior. Um pouco mais tarde, um grito de mulher foi ouvido em toda a vizinhança. No prompt do sistema, havia uma pergunta sobre quem estava chorando. Progressivamente, a tarefa foi aumentando em 10%. A alta dificuldade de concluir uma tarefa significa uma recompensa maior por concluí-la. Se ele quiser aumentar o progresso dessa tarefa, deverá encontrar essa mulher. A julgar pelo som, ela não está aqui. Jiang tem apenas 2 horas e 47 minutos restantes. Portanto, precisamos nos apressar. O sistema não reage de forma alguma, então ele só pode dormir até amanhã. No dia seguinte, quando ele se encontrou no quarto da garota de cabelos vermelhos, disse casualmente que à noite alguém estava interferindo em seu choro e gritos altos. Então, ele decidiu perguntar se ela sabia quem poderia ser. De repente, a garota virou a cabeça para ele e o aconselhou a não se envolver nesse caso. Caso contrário, a irmã principal o mataria. Portanto, ele não precisa se intrometer nesse assunto. Quando ela saiu do quarto, ele pensou que, aparentemente, isso tinha algo a ver com a enfermeira-chefe. Parece que essa paciente tem muito medo dela. Ela precisa terminar a tarefa de hoje da enfermeira-chefe e ir em busca de pistas. Parece que ele precisa encontrar um paciente do quarto 404 no 8º andar. De algum lugar atrás, o rapaz foi chamado pelo nome e ele não hesitou em pegar sua tesoura. Mas então ele viu que era seu colega de classe Afu. O que aconteceu para que ele se aproximasse dele? Afu coçou a cabeça sem jeito e perguntou se que estava indo para o 8º andar. Anteriormente, ele trabalhava com Xiao Zhan e eles eram responsáveis pelos pacientes do 8º andar. No entanto, quando saiu para se aliviar, ele simplesmente desapareceu. Após a ressurreição, ele imediatamente lhe disse que havia um segredo no banheiro que lhe perguntava qual papel ele queria, vermelho, branco ou amarelo,
e ele escolheu o branco, que ainda não entendia o que o cara queria dizer. Ele cruzou as mãos e disse que sabia que não trabalharia com ele, mas ainda tinha muita esperança de que Ki pudesse atender a um de seus pedidos. Ki sorriu e disse que acreditava nele e que faria o melhor possível. Um pouco mais tarde, o cara estava no banheiro. A Dica lhe perguntou: ele foi até lá para se aliviar? O cara percebeu que esse sistema tinha assistido a muitos programas de TV. Uma mão com 3 folhas de cores diferentes apareceu de repente sob a porta da cabine. Quando estavam prestes a lhe perguntar qual pedaço de papel ele escolheria, Ki se levantou de repente e terminou a pergunta com fúria. Tira percebeu com irritação que essa era a frase dele. Em seguida, Ki pegou uma tesoura e começou a torturar o segredo para que ele retornasse à linha de Juno. Não bastava ele se sentar no banheiro, e ele decidiu comer as pessoas lá. O segredo começou a dizer que não tinha nada a ver com isso e que ele pagaria por tudo. Ela perguntou se esse fantasma sabia quanto custa a cremação hoje e quanto dinheiro vai para o banquete. O misterioso lhe estendeu uma mão cheia de dinheiro e disse que isso era tudo que ele tinha. Ela pegou o dinheiro para si mesma, e o misterioso disse que alguém tinha sorte de ter um amigo tão bom. Ela perguntou se ele estava falando de Zio. Ele realmente não o conhece. O Mystery não esperava por isso. Então o cara perguntou onde estava o paciente da ala 404. O Mystery respondeu que ele estava no banheiro feminino em frente. E essa é a verdade. Uma nova tarefa para Jian que é encontrar um paciente na ala 404. O sistema sugeriu que, por ser um homem qualificado, ele deveria ser um paciente de alta qualidade. O que há de errado com o vício em álcool? Em um momento como esse, apenas o álcool é capaz de lhe fazer companhia. Ao se aproximar de uma cabine, o jovem viu um homem que o chamou de pequeno demônio e pediu para não interferir em sua leitura. De repente, ela lhe ofereceu uma bebida alcoólica. Depois de um tempo, Jian e esse homem estavam na ala 404. Havia uma verdadeira bagunça. O homem observou a bebida e, de repente, perguntou se ele sabia de quem era o choro ouvido no hospital no meio da noite. Por causa desse barulho, ele não conseguia dormir. Álcool com antibióticos? Sim. Esse homem já é completamente anormal. A garrafa que ele lhe deu custou 50 moedas. O homem perguntou por que ele estava perguntando. O homem respondeu, sem jeito, que estava apenas interessado. E, além de tudo, ele tinha mais algumas garrafas por aí. O homem coçou a careca com uma cicatriz enorme e advertiu o rapaz para que não dissesse mais tarde que não havia sido avisado. Se ele continuar a se aprofundar nesse caso, a enfermeira-chefe certamente o matará. Mas se ele estiver realmente interessado em tudo isso, então ele deve subir e ver por si mesmo. Subindo até o telhado, a morena perguntou se havia alguém lá. Não importa como você olhe para ele, ainda é um telhado de hospital comum. Até o céu é vermelho aqui. O cara se perguntou se esse é todo mundo misterioso ou apenas uma pequena parte dele. Não é possível ver a estrada de onde ele veio para cá. E ele não fala nada sobre outros edifícios. Qual é o mecanismo do mundo secreto? Mas o jovem se lembrou de que agora não é hora de pensar nessas coisas. Ele veio aqui para encontrar algumas pistas. Se ele conseguir concluir essa tarefa o mais rápido possível, a jornada para este mundo terminará ainda mais rápido. Se ele falhar durante o dia, tentará fazer isso novamente à noite. Sons estranhos e ruídos foram ouvidos ao lado, mas era apenas um telefone. E bem barato. O sistema parabenizou o rapaz por ter encontrado um item especial. Agora o progresso da tarefa já estava em 50%. Deve ser que esse telefone seja um item fundamental. Que sorte ele teve em encontrá-lo. A dica deixou claro que um segredo desconhecido estava escondido nas sombras. Se você se intrometer nos segredos de outras pessoas, elas também podem começar a se intrometer em você. O jovem não entendeu o que aquilo significava. Então ele sentiu uma aura. Um mistério acima do nível F. E era muito ruim. Com segredos desse nível, ele ainda consegue lidar, mas com aqueles que são mais fortes, definitivamente não. Uma enfermeira sênior apareceu atrás dele e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Ela limpou a garganta dele sem jeito, cumprimentou-o e disse que ele estava apenas respirando ar fresco. A garota perguntou se ele estava ignorando suas tarefas. O rapaz respondeu que já havia encontrado um paciente da ala 404, mas havia um cheiro muito desagradável em seu quarto, e foi por isso que ele decidiu sair para o telhado para tomar um pouco de ar. Ela percebeu que,
Se descobrisse a verdade, ele definitivamente não seria capaz de derrotá-la. Só podemos esperar que a enfermeira acredite nele. A morena piscou e disse para sair do telhado imediatamente. Eram 6 horas da tarde. Os alunos se reuniram no saguão como de costume. O presidente ficou de costas para aqueles que estavam discutindo com ele. Se não fosse por sua espada, eles nunca teriam lhe dado dinheiro. Ele se apropriou das moedas de outras pessoas. Alguém até quis pegá-las de volta, mas, por ter uma espada, ele teve que esquecer imediatamente o assunto. Jiang olhou para seu envelope e viu que havia recebido apenas 50 moedas, em algum lugar atrás dele. O presidente disse sarcasticamente que ainda era bom que ele não tivesse se juntado a ele. Parece que ele realmente teve muita sorte. Qi percebeu, irritado, que o presidente havia de fato tirado as moedas de todos os outros. E por que ele mesmo não pensou nisso? Mais tarde, Jiang se sentou na cama e não conseguia entender por que o telefone que ele encontrou não ligava. Ele se lembrou de uma dica. Um segredo desconhecido está escondido nas sombras. Isso significa que esse celular só pode ser usado à noite? Já eram 7h30 da noite, e que estava incrivelmente feliz que o telefone estivesse funcionando depois de tantas tentativas. Havia apenas um vídeo na tela principal, o que foi um pouco surpreendente. A morena clicou nele e se viu lá. Foi um pouco assustador porque, quando Qi passou uma faca em sua bochecha no telefone, o Qi real sangrou no mesmo lugar. Esse Qi no telefone está sincronizado com ele? O segundo que chegou a levar uma faca à sua garganta, e o verdadeiro tentou impedi-lo. Ele não podia fazer nada e estava em completo desespero. A dica deixou claro que a luz de sua lanterna pode iluminar a escuridão e banir as sombras. Esse é um item indispensável para caminhadas noturnas. E assim, Qi teve uma nova ideia. Ele ligou a lanterna e a apontou diretamente para a tela do telefone. O sósia imediatamente começou a gritar e pediu para parar de iluminá-la. O telefone começou a soltar fumaça e o cara o jogou longe. Foi muito perigoso. Ainda bem que essa lanterna é extremamente eficaz contra o mistério. Esse é de fato um item fundamental que aumentou o nível progressivo em 30%, mas é muito perigoso. Bem, ela viu 27 segundos de vídeo na tela e pensou que poderia ser o original. Ao ligar o vídeo, o rapaz viu uma garota que estava sendo arrastada para não se sabe onde. Ela tentou se soltar e pediu que a soltassem, mas ninguém a ouviu. Ela chegou a bater em seu agressor e ele se irritou com isso. Agarrou-a pelos cabelos com uma mão rígida e perguntou se ela realmente queria beber aquela coisa, apesar de terem sido tão gentis com ela. Esse homem era um verdadeiro canalha, na opinião dela. Em seguida, a mesma morena apareceu no vídeo, quase sem roupas. Ela viu um sinal perto da boca que lhe parecia muito familiar. Essa garota é a enfermeira-chefe em sua juventude? Agora era necessário descobrir quem era o homem no vídeo. Depois de assistir ao vídeo até o fim, ela não entendia por que o progresso da tarefa não aumentava. Talvez ele esteja perdendo algo muito importante. O jovem começou a retroceder o vídeo quadro a quadro e, no 17º segundo, encontrou a ala 1401. Ele precisava encontrar pistas para uma tarefa especial e agora seu progresso era de 60%. Ele estava se aproximando cada vez mais da solução, e não podia deixar de se alegrar. O próximo passo era encontrar uma ala. Zhang Qi mal conseguiu chegar ao 14º andar, e durante esse tempo ele estava exausto e suando muito. Ele queria pegar o elevador, mas o sistema dizia que era perigoso. Portanto, a ala 1401 deve estar em algum lugar neste andar. Empurrando a porta até o chão, o jovem ouviu o som de saltos altos. Ele se escondeu para não ser visto, mas viu que a enfermeira-chefe estava no chão com seus sapatos vermelhos. No entanto, mais tarde, depois de observar a moça um pouco melhor, ele percebeu que se tratava apenas de uma enfermeira comum. Seu manto estava coberto de sangue, e ela estava segurando uma faca nas mãos. Ela andava de forma muito estranha, como se fosse um zumbi. Felizmente para o rapaz, ele não foi notado e conseguiu expirar com calma. No entanto, quando foi chamado de repente, ele se perguntou: havia outra enfermeira aqui? De repente, um pequeno segredo grudou em seus pés e o convidou para brincar. Ela tinha muitos olhos e parecia um pequeno diabinho. Ela apontou uma lanterna para o rosto dele e o mistério desapareceu. O que era aquilo? Ele quase se mijou de medo. A enfermeira o encontrou ali mesmo. Ela estava de pé atrás dele, o que era bastante assustador. Ele rapidamente apontou a lanterna para ela e ela imediatamente caiu no chão, não por causa da luz, mas para se arrastar. Por que a lanterna não funciona com ela? Ela foi embora e não conseguia entender por que todos eles gostam tanto de perseguir as pessoas. A garota jogou sua faca nele,
mas o rapaz conseguiu se esquivar. Ele só pode se arriscar. Ela pegou a lanterna em seus dentes e subiu no telhado. A enfermeira não conseguiu sair atrás dele, como se houvesse algum tipo de barreira e o cara estivesse elogiando muito sua própria intuição. Quando uma pessoa se encontra em uma situação como essa, ela começa a fugir por reflexo. No entanto, dada a velocidade da enfermeira, ela certamente pegará todo mundo. O jovem adivinhou que a pista para aquele grito era o medo. Aqueles pacientes tinham medo de chorar e isso afetava a equipe médica. A origem do choro estava nesse telhado, o que significa que uma garotinha de cabelos brancos se aproximou do rapaz. Ela choramingou e enxugou as lágrimas com as mãos. Enquanto chorava, ela perguntou quem ele era. O sistema parecia ler seus pensamentos. Será que todos têm medo dela? Afinal de contas, ela também quer comer doces, brincar e conversar com os amigos. Será que Xiao cometeu algum erro? Mas ela não fez nada disso. Ela percebeu que estava descalça no telhado frio. Ele decidiu se aproximar dela, acariciou sua pequena cabeça e disse que ela tinha um nome muito bonito. Em seguida, disse que tinha ido ao telhado para brincar com ela. Um pouco mais tarde, eles estavam brincando no 14º andar e o rapaz comprou um monte de doces para ela. Ela ficou incrivelmente satisfeita com os presentes. A morena sentou-se sobre um joelho e perguntou a Ziu Ziu se ela poderia fazer companhia ao irmão mais velho. A moça respondeu que faria qualquer coisa por ele. O jovem olhou para ela e percebeu que ela era uma garota muito gentil e doce. É uma pena que ele não saiba onde a mãe dela está agora, e ela nem sequer tem sapatos. Em seguida, eles caminharam por um corredor escuro. O rapaz segurava a mão dela e, com a outra mão, segurava uma lanterna que iluminava o caminho deles. Enquanto a garota estivesse com ele, a enfermeira não apareceria, e isso era um pouco reconfortante. Agora ele tinha que encontrar a ala 1041 e descobrir o que havia acontecido lá no final. Ela abriu a porta silenciosamente enquanto Ziu Ziu estava agarrado à perna dele. Ela perguntou o que havia acontecido, mas o jovem cobriu seus olhos com a mão e disse para ela não olhar. Olhando ao redor, ela não entendia como algo tão sujo poderia acontecer naquele quarto. Havia um verdadeiro pogrom e horror na ala. Um homem de jaleco branco estava pendurado em uma cruz, arfando e mal conseguindo respirar, e à sua frente estava uma enfermeira que ele havia conhecido anteriormente no corredor. Enquanto isso, o homem repetia que estava realmente arrependido, mas a garota estava apenas cortando sua garganta. Ela se perguntou: essa não é a ala 1401? Será que isso é possível? Ziu Ziu ainda estava com os olhos fechados e perguntou o que estava acontecendo. Há enormes poças de sangue no chão. A pele desse homem estava esfolada como a de um pato. Ela começou a se sentir mal e, em nenhum momento, Ziu Ziu conseguia enxergar. O homem virou a cabeça em sua direção e pediu ajuda, mas, naquele momento, a enfermeira cortou sua língua sem piedade. O homem pensou: será que ele está mesmo morto? Mas não, ele ainda estava implorando para que o deixassem ir. Ele estava sentindo uma dor insuportável, mas era estranho, porque agora ele não conseguia falar. E, de repente, ela percebeu que toda a cena havia começado de novo. Como isso é possível? Parecia ter durado horas. Já eram 4 da manhã, mas não terminou de forma alguma. De repente, Xiao Xiao se sentiu mal e pediu ao irmão que deixasse o local. Ele concordou e pediu que ela não abrisse os olhos ainda. Quando eles já haviam retornado ao telhado, a garota perguntou se já podia abrir os olhos. Ki respondeu que sim e estendeu um pirulito grande e multicolorido. Ela ficou chocada com o fato de ser ela, pois gostava muito desses presentes. Então, de repente, ficou triste e perguntou se ele voltaria para brincar com ela. Zhang Qi lhe deu um tapinha na cabeça e disse que com certeza viria. Eles se verão novamente muito em breve. Mais tarde, uma dica veio do sistema. O progresso da tarefa foi de 70%. Falta muito pouco tempo para a execução, e ele não pôde deixar de se alegrar. Além das recomendações para admissão em universidades de prestígio, aqueles que concluíram uma tarefa especial sozinhos recebem um bônus de 1 milhão. Apesar do fato de Xi ter sido transportado de outro mundo para cá, sua origem e família permanecem as mesmas de sua vida anterior. Ele deve concluir essa tarefa, não importa o que aconteça. Tudo para que, no futuro, sua irmã não possa negar nada a si mesma. Descendo as escadas, Jiang Qi de repente encontrou o presidente da turma. Lai Jiahao também conseguiu acumular 500 moedas. Parece que ele também recebeu uma tarefa especial. O colega de classe riu e disse que aparentemente os dois receberam a mesma pista, que ele não ficasse em seu caminho. Ela passou e aconselhou o rapaz a não ir até lá, mesmo que ele não se importasse com sua morte. Xiao Xiao voltou para o telhado. Portanto,
Ir ao 14º andar é semelhante a suicídio. Lai Jiao perguntou por que ele não deveria ir para lá. Ele foi capaz de voltar de lá vivo. Que ele nem pense que pode receber o prêmio sozinho. Ele também deve receber esse prêmio a qualquer custo. Eram 6h50 da manhã. Uma garota estava gritando com os alunos que haviam aplicado injeções forçadas nos pacientes. Que idiotas são todos eles. Outra garota, abraçada a uma amiga, disse que há muito tempo lhe parecia que havia algo errado aqui. Era sua primeira vez no mundo misterioso, e a dificuldade das tarefas não deveria ser limitada pela classificação, mas, afinal de contas, o nível de dificuldade dessa tarefa é... Esse nível de dificuldade não é destinado à próxima classe? Outro cara concordou. Além disso, 13 pessoas foram mortas, e essas 13 pessoas morreram depois que Yi Qingyao assinou um contrato com o espírito. Cada um deles tinha seu próprio espírito, mas somente ela conseguiu sobreviver. O homem de cabelo comprido disse que já estava farto e que estava cansado desses jogos, mesmo que ainda houvesse ressurreições. A dor aqui é bem real e ele não quer que essas criaturas o torturem até a morte. Em seguida, o cara apertou o botão perguntando se ele queria sair deste mundo, e vários outros alunos o seguiram. Ela percebeu que, aparentemente, a tarefa de hoje forçou todos a saírem do jogo. Mas então ele viu Lai Jiao. Como ele conseguiu voltar vivo do 14º andar? É realmente incrível. Não havia um chefe oculto? Li se aproximou de seus colegas de classe e perguntou se eles ainda tinham óculos de ressurreição. Mas todos apenas olharam para ele sem jeito. Ela não entendia que tipo de reação era aquela. Será que todos já estavam morrendo? O presidente, sem se virar para ele, respondeu que estava morrendo. Depois que o perderam no 14º andar, a enfermeira o matou imediatamente. A loira que estava de pé na lateral respondeu que ontem, quando ela estava limpando, o teto caiu sobre ela, e o cara disse que foi esmagado pelo guarda-roupa. Ela explodiu e, de forma ameaçadora, perguntou o que eles estavam fazendo aqui. Eles não têm mais nenhum ponto de ressurreição e, se morrerem novamente, morrerão no mundo real. Uma garota hesitou e respondeu que, se conseguissem concluir uma tarefa especial, teriam a chance de entrar em uma universidade de prestígio. Além disso, depois que esses segredos a incriminaram, seu espírito de luta ficou ainda mais forte e ela não desistirá tão facilmente. Seja na Universidade Heidong ou na Universidade Heiming, eles precisam concluir a tarefa de hoje, e ela mostrará a eles o quanto é forte. Jiang Qi voltou para o bêbado da ala 404 e o injetou em um ponto fraco. Eles finalmente terminaram, embora não tenha sido tão difícil. Que boa paciência! Enquanto isso, o homem estava como que em delírio. Ele ligou para sua amada e a convidou para beber. O homem estava se perguntando como estavam os outros pacientes. Quando ele saiu da enfermaria para o corredor, Lai Jiao estava esperando por ele lá. Ela, pegando um pote de glacê da máquina de venda automática, perguntou ao oponente se ele realmente queria obter ajuda com a tarefa ou alguma dica, mas ele se recusou a ajudá-lo porque não tem nada para arriscar a vida por ele. Às vezes ele é gentil, às vezes é mau, e seu comportamento às vezes assusta aqui. De repente, Lai fez uma reverência e pediu perdão aqui pelo que aconteceu antes. Ele simplesmente não tem outra escolha porque uma tarefa especial é muito importante para ele, que não esperava isso de forma alguma. Ele perguntou por que ele se importava com isso e, além disso, o presidente não tem nada para se desculpar com ele, pois não lhe deu suas moedas. Li parecia já ter se resignado e pediu desculpas por tê-lo incomodado. E então, quando eu estava passando, disse que havia recebido um paciente que conhecia a enfermeira-chefe, e esse paciente lhe disse que ela era responsável pela ala 1401. Foi por isso que ele decidiu ir para lá, mas não pensou que teria de perder a chance de ressuscitar. Além disso, aquele paciente o aconselhou a ir para a sala da enfermeira-chefe, mas, aparentemente, ele não tinha mais nenhuma chance de fazer isso. Depois de ouvir tudo isso, Jiang Qi se virou abruptamente para trás e abraçou o presidente com um braço, pedindo para repetir o que havia acabado de dizer. Li não conseguia acreditar que ele havia mudado de ideia tão rapidamente. Ela sorriu e disse que eles eram colegas de classe dele, então ele não poderia deixar um amigo em apuros. Ontem, ele disse, ele até vingou Zhou Junho, e se Oi não acredita nele, então que pergunte a Fu. Nesse momento, em uma das enfermarias, um paciente gordo estava sentado e assistia a um desenho animado enquanto comia junk food. Ele poluiu tanto sua ala que,
Aparentemente, terá de pedir à enfermeira-chefe que troque sua cama novamente. De repente, a porta de seu quarto é arrombada e vários pacientes de outras alas estão de pé atrás dela. À frente deles está um alcoólatra com uma enorme maquiagem no ombro. Todos eles parecem uma espécie de equipe de resgate de super-heróis. O homem gordo não estava esperando convidados e não conseguia entender o que estava acontecendo. O velho apontou uma seringa enorme para ele e perguntou se ele estava zombando de seu irmão mais novo. E todos imediatamente atacaram o homem gordo. Ele lhes pediu que saíssem de seu quarto e os deixou ir embora. Não toquem nele. Ele estava até mesmo pronto para aplicar uma injeção em si mesmo, que observava tudo isso de lado. Afinal, esses eram segredos do Hank. O presidente da turma percebeu que Ki podia realmente controlá-los. Ki sussurrou em seu ouvido que havia sobre a sala da enfermeira-chefe. Um pouco mais tarde, a morena já estava sozinha perto do elevador, esperando por ele. De acordo com Elijah Hall, a enfermeira-chefe geralmente descansa no quarto andar, e esse é o único elevador que vai até lá. Quando o elevador chegou, o jovem entrou. Havia uma garota de cabelos cor-de-rosa lá. Ela perguntou ao rapaz se ele estava indo para o necrotério. Ela lhe disse que sim. A moça hesitou, pois havia algo errado. Parece que o cara tomou o remédio errado. Até ela tem medo desses fantasmas, apesar do fato de não ser humana. De repente, a garota começou a contar que dizem que esse hospital existe há quantas centenas de anos. Além de tratar os pacientes, esse hospital envia os cadáveres para o necrotério. Há cadáveres armazenados lá que não foram identificados. Talvez seja por isso que o local é tão silencioso. Esses cadáveres frequentemente desaparecem, saindo para brincar. Ela ficou surpresa com o fato de os cadáveres poderem sair e brincar, e a garota também concordou que era muito estranho. Ela acrescentou que, para distingui-los, a enfermeira-chefe pendura uma placa vermelha no braço deles, e exatamente a mesma placa está pendurada no braço dela. De repente, a garota reganhou os dentes e levantou a mão para que o rapaz pudesse ver um sinal vermelho nela, mas, de repente, percebeu que não estava em sua mão e ficou ainda mais irritada. Ela segurou a que tinha o número 117 na mão dele. Ele perguntou se era isso que ela estava procurando. A garota não entendeu quando ele conseguiu roubá-la. Mais tarde, as portas do elevador se abriram e eles se viram no andar negativo. Era muito ruim. A moça começou a apertar botões freneticamente e a dizer ao rapaz para fechar as portas o mais rápido possível. Ele não entendia por que ela estava tão nervosa de repente. A de cabelos cor-de-rosa ficava cutucando o botão e se irritando porque a porta estava sempre emperrando. Eu deveria ter consertado isso há muito tempo. Uma silhueta apareceu no corredor. Era um zumbi com um rosto assustador e cérebros na cabeça. A garota, aparentemente, estava com medo dele. Então, de repente, ele decolou rapidamente e correu em direção ao elevador aberto. A garota continuava tentando fechar as portas, mas nada saía. Ela continuava gritando que o zumbi estava por perto, muito perto. Era óbvio que ela estava morrendo de medo dele. Mas então, como se estivesse ouvindo suas súplicas, as portas começaram a se fechar e ela ficou feliz por estarem finalmente a salvo. No entanto, Jianfei parou as portas e perguntou à garota o que ela estava fazendo. Ela não viu que esse monstro também queria pegar o elevador? Como seria para ela se alguém se atrasasse para uma reunião importante por causa do elevador que saiu? Ela se virou na direção dele e viu que o zumbi estava parado perto do elevador. A garota franziu a testa e pensou: ele não é um fantasma? Por que toda essa conversa sobre consciência? O que há de errado com esse cara? Logo estavam os três no elevador. Eles dirigiram em silêncio por um tempo. E então Jiang se virou para o recém-chegado e perguntou se ele estava lavando a cabeça. Ele apenas ficou em silêncio em resposta. Enquanto isso, o elevador já estava no segundo andar. Quando as portas se abriram, eles viram uma garota que havia caído de uma cadeira de rodas e pediu para entrar no elevador. Depois, quando estavam todos dirigindo junto, Ki perguntou como ela tomava banho se estava em uma cadeira de rodas. No quarto andar, o rapaz saiu do elevador e ajudou uma simpática senhora idosa a caminhar até ele, que lhe agradeceu pela ajuda. Esse rapaz não tem medo dela? Foi simplesmente maravilhoso. Afinal de contas, os corpos corajosos são os melhores. A avó realmente aprecia sua bondade. Zumbi se perguntou por que essa avó estava tão animada. De repente, a mandíbula dela saiu voando da boca, e ela conseguiu pegá-la. Ele perguntou onde ela a havia comprado. Será que existe mesmo uma clínica odontológica nesse mundo secreto? A mulher de cabelos cor-de-rosa não aguentou e gritou com veemência que estava cansada e que já estava farta. Ela vai comer esse cara estúpido agora mesmo. Ela estava prestes a correr para ele, mas o zumbi a impediu. Ele ouvia as bobagens desse cara o tempo todo. Então,
ela poderia deixar isso para ele? A garota na cadeira de rodas perguntou que tipo de bobagem eles estavam falando aqui. Ele é dela. Será que eles sabem o que é modéstia? Malditos fantasmas. A vovó imediatamente a repreendeu por essas palavras. Como ela ousa dizer isso? Mesmo quando há uma pessoa idosa na frente dela. Essa neta com certeza vai pegá-la. Enquanto isso, o elevador já havia chegado ao quarto andar. O zumbi estava firmemente convencido de que sairia do elevador primeiro, e a briga começou novamente. No entanto, enquanto resolviam seus problemas, eles não perceberam que o menino estava desaparecido. Jianqi simplesmente fugiu sob o disfarce e foi isso. Na verdade, o sistema lhe deu uma dica quando ele explorou a ala 1401. Os segredos são criaturas que só se preocupam com elas mesmas. Eles nunca entregarão suas presas a outra pessoa. Se houver mais lobos do que carne, esses lobos começarão a brigar entre si. Ele estava pronto para a batalha, mas todos esses segredos lhe pareciam bastante estúpidos. Enquanto isso, Qi já havia chegado ao necrotério. Os cadáveres estavam espalhados por toda a parte, cobertos por um lençol branco. Também estava tudo muito quieto aqui. Nenhum único som, nenhum olhar de desprezo e nenhuma voz áspera. Ela não esperava ver cadáveres aqui. De repente, o jovem percebeu que alguns desses cadáveres eram seus colegas de classe. Ao passar pelos armários, ele viu um caderno. Havia uma foto da enfermeira-chefe e a data. Aparentemente, era seu antigo devenir pessoal. A garota escreveu em 25 de agosto de algum ano que aquela era sua primeira prática, e ela finalmente conseguiu realizar seu sonho. Embora o trabalho seja bastante difícil, ela ainda está muito feliz. A garota realmente quer se tornar médica, assim como seu professor. Ele quer ajudar um grande número de pessoas. O próximo registro foi feito em 12 de setembro. Na foto, ela estava com um garotinho. Ela escreveu que um menino chamado King foi admitido no departamento de internação naquele dia. Ele é muito bonito, de uma ilha pequena. Ela lhe aplicou uma injeção e ele nem sequer chorou. Olhando para ele, a garota se lembrou de si mesma quando era criança. O sistema deixou claro que o progresso da tarefa já era de 90%. Isso significa que Jianqi já está muito próximo da solução. Entrada de 28 de março havia um enfermeiro na foto, mas seu rosto foi riscado com uma caneta vermelha e de forma bastante violenta. A garota escreveu que o professor em gotinha a elogiou. Ele disse que ela entende tudo na hora e que o homem realmente espera que ela ocupe seu lugar no futuro. A garota ficou muito feliz porque seu professor, a quem ela admira de todo o coração, não o decepcionaria por nada no mundo. Após essa gravação, foram feitos alguns rabiscos e anotações em uma caligrafia incompreensível. A garota escreveu frases curtas. Em uma delas, ela perguntou a alguém que não estava claro por que o professor estava fazendo isso com ela. Afinal de contas, ela o admirava. Ela estava muito assustada. Por que ninguém a ajudava? O professor acabou se revelando terrível. Uma pessoa suja e nojenta. Por que todos ao redor olham para ela com esse olhar? A garota ouve constantemente suas vozes e sussurros. Não é culpa dela. Essas pessoas não sabem de nada. A morena só queria que todos soubessem que ela era uma vítima aqui que estava com medo. A última frase foi que ela definitivamente se vingaria e mataria todos que a intimidassem. Ela realmente não imaginava que houvesse tanto drama por trás dessa tarefa. O progresso da tarefa foi de 99%. Era isso mesmo que o sistema pretendia? No entanto, no segundo seguinte, o sistema gritou que essa tarefa secreta estava mudando para um modo de pesadelo. Ao cair da noite, um assassino de 50 anos aparecerá. Os alunos da Light se reuniram e ouviram atentamente. Parece que as camas são um verdadeiro assassino. Enquanto isso, Young-Shi ria. Ele não podia acreditar que a rodada assassina, que acontecia uma vez a cada 100 anos, tivesse sido capturada justamente quando ele veio para este mundo. Era apenas um tipo de zombaria com ele. Embora o modo pesadelo tenha um número maior de mortes, as recompensas por participar dele são diferentes do modo normal. E agora o sistema dizia que a tarefa especial havia mudado e agora se chamava Last Survivor, último sobrevivente. Shi jurou. Será que essa coisa tinha consciência? Ele quase chorou por ter terminado a última tarefa dos 99%. E então a coisa mudou. Foi o cúmulo da injustiça. A enfermeira-chefe entrou no necrotério e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Parece que Shi foi pego olhando para a propriedade de outra pessoa. Não há tempo para explicar. Ele precisa correr com urgência. Quando Shi quase fugiu, ele viu que a enfermeira-chefe não correu atrás dele. Por que ela não o impediu? Quando o jovem voltou de elevador para o primeiro andar, foi imediatamente quase derrubado por colegas de classe que perguntavam em coro se ele estava bem, que não entendia o que eles estavam fazendo naquele lugar e por que ainda não tinham voltado para casa. A loira disse que os monitores mostraram que ele foi para o necrotério. Eles estavam muito preocupados com ele. O que deveriam fazer agora? Zanqi respondeu que havia encontrado a enfermeira-chefe no andar de baixo,
mas ela não o atacou e ele não sabe por quê. No entanto, o modo pesadelo não é brincadeira, especialmente para aqueles que não têm mais ressurreições. Portanto, ele sugere que todos parem imediatamente, mas os colegas de classe eram teimosos e continuavam dizendo que, se conseguissem concluir a tarefa, a recompensa seria muito maior. Alfred olhou para o presidente da turma, Lee, e perguntou se ele estava completamente louco. Afinal, para novatos como eles, um regime de pesadelo é semelhante a 100% de suicídio. Ele realmente não quer morrer aqui? Lai Jia olhou para o chão e disse que é claro que ele não queria morrer. Ele simplesmente não tem outra escolha. Como ele pegou todas as moedas deles, quando voltar, será forçado a compensá-los. Alfred disse que, apesar do espírito de luta do presidente, sua vida é o mais importante para ele. Portanto, ele sairá primeiro, para não incomodar ninguém. Alfred desejou boa sorte a Shi e desapareceu. Shi não entendia se eles estavam falando sério sobre tudo isso. Os provérbios dizem que a vida é dada apenas uma vez, e se eles morrerem agora, definitivamente não haverá uma segunda chance. De repente, a loira e o presidente se ajoelharam e começaram a abraçar as pernas de Shi. Eles o olharam com olhos de cachorros espancados, e no final, o cara desistiu. Mas primeiro ele decidiu lhes dizer algo. Se eles morrerem, a culpa não será dele. Enquanto isso, no necrotério, a enfermeira-chefe estava muito feliz pelo fato de o regime de pesadelo ter finalmente chegado. Ela estava esperando muito por ele há muito tempo. Afinal, esse é seu modo favorito. Uma notificação veio do sistema. O assassino virá buscar os participantes às 12 horas da noite. O tempo passou. Os corredores estavam vazios. Jian Qi, Lai Jiahao e a loira se reuniram e esperaram até a meia-noite. Li disse a eles para não se preocuparem, pois juntos eles teriam uma chance. De repente, a enfermeira-chefe bateu no quarto deles e exigiu que abrissem a porta. Porque todos deveriam estar em seus quartos à noite. E até mesmo pernoites em comum são estritamente proibidos. Ninguém abriu a porta e a enfermeira ficou furiosa. Ossos estranhos saíram de suas costas e ela ficou muito mais assustadora. Então, ela entrou na enfermaria com um estrondo e quebrou a porta em pedacinho. Ela tinha uma risada intimidadora que não era nada reconfortante. Em seguida, ela disse aos rapazes que era hora de começar o jogo. Lee disse a seus amigos para fugirem daqui e foi o primeiro a se levantar do beliche, pegando sua espada na esperança de que ela o ajudasse na batalha. Ele ia deter a enfermeira, porque ela fez um buraco enorme na parede. Então agora é a hora de fugir. A garota queria dizer algo, mas Lee respondeu que não havia tempo para pensar. Eles só precisam deixá-lo aqui e se salvar. Eles só têm uma chance. A loira não queria deixá-lo de forma alguma, mas que lhe disse para segui-lo se quisesse viver. A garota perguntou o que aconteceria com o presidente se eles fossem embora. E, no segundo seguinte, ela foi privada de suas pernas. Lee correu para a frente, deixando a garota para trás. O presidente ultrapassou até mesmo Zhang Qi, que não conseguia acreditar que tal coisa fosse possível. Ele se virou e viu que a garota ainda estava lá. Como ele pôde fazer isso? Que ordenou que Li Ziou deixasse este mundo com urgência para que ela não morresse. E a própria garota parecia ter se esquecido disso. Ela já havia começado a digitar a palavra certa na placa, mas não teve tempo, porque a enfermeira-chefe a matou. Jian Qi viu tudo isso e não desperdiçou seus segundos. Então foi embora. Ele sentiu pena da garota, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele os advertiu. Alguns minutos depois, o homem subiu as escadas para outro andar, onde Li mal respirava. Ele se virou para Qi e lhe disse para não perguntar por que ele fez isso com Ziou. Afinal de contas, cada um deles se preocupa apenas consigo mesmo. E o próprio Qi é exatamente igual. Quando ele estava no ensino médio, seu pai foi diagnosticado com câncer e sua mãe, logo depois, fugiu com outro homem. Seu avô, que o amava de todo o coração, ficou tão furioso que morreu no local. Entretanto, mesmo depois de vender sua propriedade e pedir dinheiro emprestado a todos os seus conhecidos, essa quantia ainda não é suficiente. É uma doença mortal. Seu pai ainda está no hospital e ele não pode simplesmente sentar e vê-lo morrer. Ele realmente quer salvá-lo. E esse teste é sua única chance. Para salvar seu pai, ele está pronto para arriscar sua vida. Zhang Qi disse que não precisava explicar nada a ele e pediu que eu parasse de fingir que ele tinha a vida mais difícil do mundo. Será que ele sabia que Xiao queria convidá-los para jantar em sua casa se eles pudessem voltar vivos? Ela lhe contou sobre a família de Lai. Lembrou-se de como Xiao havia lhe dito que Lai estava passando por um momento difícil e que, portanto, depois de passar no teste, ela definitivamente encontraria uma maneira de ajudá-lo. Afinal, eles são colegas de classe. Jian Qi se virou e subiu as escadas. Li estava certo ao dizer que todos pensam apenas em si mesmo. Cada pessoa faz sua própria escolha e se depara com seus resultados, mas isso não tem nada a ver com ela. Ele só se preocupa consigo mesmo. O cara foi até o telhado do prédio,
onde a pequena Ziu Ziu estava esperando por ele. Ela se virou assim que ouviu os passos dele. Ficou muito feliz por ele ter vindo brincar com ela novamente, mas o moreno deu um tapinha na cabeça dela e pediu desculpas pelo fato de que dessa vez eles não poderiam jogar. Ele tinha que lhe dizer algo. Lee ficou surpreso com o fato de haver uma criança aqui. Um segundo depois, uma enfermeira chegou ao telhado e os três se viraram em sua direção. Ela simplesmente sabia que todos eles estariam aqui. Essa garota tinha classificação D, e eles não seriam capazes de derrotá-la por nada no mundo. Além disso, os termos dessa missão dizem que eles não podem matar o assassino. É por isso que ela deveria, já que eles não tinham para onde fugir de qualquer maneira. Será que a enfermeira poderia ouvir a história dele primeiro? E o cara começou a contar que uma garota muito inteligente viveu há muito tempo. Ela era muito gentil, diligente e atenciosa. Acima de tudo, ela queria se tornar enfermeira para ajudar ainda mais pessoas. Ela se esforçou muito e finalmente alcançou seu objetivo. Embora estivesse cansada, esse trabalho nunca a incomodou e ela conseguiu ganhar a confiança de muitas pessoas, até que um dia uma visão terrível apareceu diante de seus olhos. Sua professora assediava seu paciente, embora sua mente estivesse vazia. Naquele momento, ela tentou impedi-lo. De alguma forma, foi nesse momento que seu professor mostrou sua verdadeira natureza. Para calar sua aluna, ele se ofereceu para promovê-la a enfermeira-chefe. É uma pena que seu sonho tenha se realizado dessa forma. Ela queria compartilhar sua verdade com todos, mas ninguém acreditou nela. As pessoas começaram a espalhar rumores de que ela havia se vendido para esse cargo. E o personagem principal dessa história é seu filho enfermeiro-chefe, Ziu Ziu. Ela continuou dizendo que, após esse incidente, seus colegas começaram a insultá-la. Mas o que é ainda pior é que os pacientes que antes confiavam nela começaram a se distanciar dela. A enfermeira disse cruelmente que não havia nada de bom neles, então ela matou todos. Todos eles mereciam. E daí se ela se tornasse uma pecadora? Toda essa gentalha merecia ser cortada em pedaços. Quando Shi disse que ela estava certa, a garota de repente olhou para ele sem raiva. Perguntaram ao rapaz por que ela o olhava daquele jeito. Ele também não é um santo. Essas pessoas realmente merecem sua punição. Mas em algum lugar no fundo de si mesma, ela ainda é uma boa pessoa. E essa garotinha é uma prova direta disso. A enfermeira-chefe do hospital, a enfermeira fantasma do 14º andar, uma garotinha. Será que ela separou propositalmente todas essas três personalidades? Inicialmente, ele pensou que a bebê Ziu era filha de uma enfermeira. Mas então ele percebeu que os fantasmas desse hospital têm medo de uma garota tão gentil e inocente por algum motivo. Ela deixou toda a bondade de seu coração nessa menina e desistiu para que ela ficasse nesse telhado para sempre. Mas e quanto a ela? Será que ela realmente queria continuar vivendo com essa maldição? Perguntou a garota. Mesmo que ele estivesse certo. E daí? Ela se livrou dessa bagunça e ninguém a ajudou. Portanto, ela certamente não precisa da simpatia e da piedade dele. É hora de acabar com tudo isso. Agora todos estão indo para o inferno. Ela disse isso mesmo que ele não conseguisse derrotá-la de forma alguma. Ele ainda tinha um refém. Ele certamente não queria dizer tudo isso, mas a pequena Ziu está ligada a uma enfermeira e, se ela for ferida, isso a afetará também. De repente, Ki virou a cabeça para trás porque viu que Lai havia perfurado a pobre garotinha com uma espada. Ele foi consumido pela sede de vitória e agora o prêmio está em suas mãos. Jian Qi correu para a garota. Ele não sabia o que fazer ou como ajudá-la. Como Li poderia fazer isso? Li estava feliz por ter recebido o prêmio exatamente até que sua cabeça voou dos ombros. Ele foi morto por uma enfermeira. Pessoas estúpidas. Elas realmente acham que tudo isso pode matá-la? Ela está muito cansada desses jogos. Portanto, este é o fim. Ela parecia já ter aceitado a morte dele. Mas então Ziu Ziu entrou. Ela disse à enfermeira para não matar esse cara. Ela tem razão em tudo. Ela não é uma pecadora e eles também não são. Aquelas pessoas foram de fato amaldiçoadas. Mas isso já passou há muito tempo. A garota gritou que nem toda escuridão precisa de luz e nem todos os pecadores precisam de redenção. O bebê começou a chorar e disse que ela estava falando sobre as pessoas erradas. Ela está falando deles. Todos pagaram seu preço. E eles também. Xiao sempre sentiu que a enfermeira não estava realmente feliz. Tudo porque eles sentem o mesmo por ela. Ela manteve a garota no telhado por anos. Será que ela realmente achava que isso a faria feliz? Justamente o contrário. Mesmo agora, ela estava constantemente esperando que ela fosse até o telhado. A garota não quer vê-la sofrer. Desta vez, as duas precisam descansar adequadamente. Xiao Xiao correu até a garota e a abraçou com força. A enfermeira começou a chorar. Acontece que o bebê não estava feliz durante todo esse tempo. Enquanto isso, Qi se encostou na lateral e exalou pesadamente. Felizmente,
Tudo correu conforme o planejado, exceto por aquele idiota que mentiu para Jiao. Mas a felicidade e a tristeza vêm por si mesmas. Somente a própria pessoa pode se conceder um senso de redenção. E essa é a sua redenção. A enfermeira desapareceu no ar enquanto Zhang Qi terminava sua tarefa especial e vencia. Ela colocou a mão no bolso e percebeu que ele havia esquecido de dar os tênis para a menina. Ela é tão pequena, mas anda descalça. Parece que ele não poderá vê-la novamente. Zhang Qi já tinha uma pontuação individual. O nível aumentou para 1 e a força física aumentou para 5. Como recompensa, o cara recebeu o melhor funeral ganho. A maleta médica de Ziu Ziu e um uniforme especial da cor do sangue. Ela ficou chocada com uma colheita tão grande. Ele havia recebido tanto e agora podia voltar ao mundo real com a alma tranquila. Entretanto, 1 minuto depois, uma interferência desconhecida ocorreu durante o retorno. Isso foi relatado pelo próprio sistema. Não estava escrito no livro didático que tal coisa poderia acontecer. Enquanto isso, Alfred estava sentado em sua mesa em uma sala de aula quase vazia. Um professor robusto e de bigode grosso, o diretor da escola de Tianqin, perguntou-lhe se ele tinha certeza de que a tarefa que lhes foi dada havia se transformado em um pesadelo. O homem respondeu que tudo era exatamente assim. Quando ele deixou o mundo misterioso, apenas Zhang Qi, Lai Jiahao e Lai Ziou foram deixados lá. Se ele não tivesse se transformado em um modo de pesadelo, não teria conseguido sair com antecedência. O diretor percebeu que, das 3 pessoas, apenas uma permanecia viva. Era visível em um objeto especial, onde apenas uma luz verde estava acesa. Alfred achava que o sobrevivente provavelmente era Jiang Qi. Um colega de classe na mesa ao lado perguntou se ele estava louco de medo. Se o presidente morresse, ele realmente achava que o preguiçoso Jiang Qi poderia sobreviver? O diretor bateu na mesa de forma ameaçadora e disse para eles pararem imediatamente. Não importa quem conclua esse regime, ele ainda será o orgulho da escola. O diretor entrou na sala de aula e disse que a tarefa já havia sido concluída. Por que o aluno ainda não saiu? Havia uma garota com longos cabelos roxos atrás do diretor. Ela digeriu as informações que recebeu. Enquanto isso, Qi se viu perto da prisão celestial. Mas esse não era seu sonho? Por que ele foi transferido para cá? A grande e pesada porta se abriu sozinha, e Qi se perguntou se ela se abriria automaticamente. Ele tentou movê-la, mas realmente não foi fácil. Lá dentro, havia tochas com fogo nas paredes. Por isso, havia bastante luz lá dentro. Não se sabe mais quantas vezes ele não foi autorizado a sair pela porta neste mês. Certamente isso não pode ser uma armadilha. O sistema deu as boas-vindas ao homem na prisão celestial. Ele é um subordinado? De repente, ele começou a sentir tudo aqui. Descobriu-se que tudo na prisão estava sob seu controle. Portanto, este não é apenas um sonho, mas um lugar real. Mas, de qualquer forma, essa prisão não está muito suja? A morena percebeu que havia um movimento muito estranho vindo do chão. Afastando a cortina de correntes, ele viu suas pernas acorrentadas com grilhões, levantando cada vez mais o olhar. Ele esperava ver uma moça muito bonita, mas então viu que ela não tinha cabeça e ficou imediatamente chateado. Ele sabia que nada deveria ser esperado. Era um espírito negro completamente sem cabeça. Suspiro. Meu Deus! As instruções diziam que aumentar o nível de simpatia permitiria que Xia controlasse melhor e lhe daria uma chance de ganhar um pouco de sua habilidade. E seu nível de simpatia era 0. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.